E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui é o Stormer na área. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema um pouco mais introdutório. Nós vamos falar sobre tipos de ordens que existem na plataforma do ProfitChart e como configurá-las. Eu acho que pode ser um vídeo interessante para quem está no início, para quem está recém começando nesse mundo de operar o mercado. E aí vamos explorar isso daqui de uma maneira que fique bem objetiva, fácil e simples para todos. Certo? Então, vou colocar aqui na tela de imediato. Vocês conseguem ver que essa aqui é a plataforma do Profit. Tá? Classicamente falando, ela vem nessa configuração. Tá? Então, a gente consegue botar aqui, por exemplo, o período que a gente quiser. A gente pode botar o tipo de ativo que a gente quer. Aqui a gente tem a siderurgia nacional na tela. E a gente pode escolher, por exemplo, digamos que eu quisesse olhar Gerdau. Então, eu clico em cima do gráfico, em qualquer ponto gráfico, e boto o ativo, Gerdau. E aqui a gente tem então o gráfico diário da Gerdau sendo observado. Digamos que eu quero olhar não o gráfico diário, mas eu quero o gráfico semanal. Eu clico no ponto do gráfico, digito a letra S de semanal e dou um Enter. Virou para o gráfico semanal. Digamos que eu queira olhar o gráfico 60 minutos. Eu digito 60 e dou Enter. 60 minutos. Digamos que eu quero 15 minutos. 15 e Enter. Ok? Bom, dito isso e falado isso, assim a gente configura os diferentes períodos operacionais que a gente vai estar trabalhando dentro do mercado. A maior parte dos períodos que eu utilizo para operações de swing trade são gráfico diário ou gráfico de 120, que a gente está vendo aqui. Tá? Às vezes, para day trade, eu utilizo o 12 minutos, que é um período que eu, particularmente falando, gosto muito. Então, digamos que eu estivesse olhando aqui o 12 minutos da siderurgia nacional e eu estou vendo que o mercado trabalha dentro de uma tendência de alta no gráfico de 12 minutos, porque a gente vê uma sequência de topos e fundos ascendentes. Então, o que eu faço? Eu aperto o botão direito do mouse e ali tem barra de ferramentas, barra de estudos. Eu clico em barra de estudos. Clicando aqui, vejo que surge do lado esquerdo uma série de barras, que são barras para realmente poder desenhar as diferentes ferramentas que a gente quiser. Aí digamos que eu esteja entendendo isso aqui como uma barra vermelha ignorada, um ponto de entrada que eu teria que colocar nessa ruptura aqui, por exemplo. Aqui. E aí meu stop deveria ficar imediatamente abaixo dessa mínima. Tudo bem, então eu tenho várias formas de colocar essa ordem. Primeira forma, eu venho com o meu botão direito do mouse em cima do ponto que eu quero botar a compra e eu clico com o botão direito. E ele aparece boleta de compra stop. Se eu coloco uma boleta de compra stop, então isso é um tipo de ordem que só vai ser acionada se o preço superar 24,63. É o que a gente chama de ordem de compra start. Então aqui eu estou colocando, e aí eu posso botar o volume que eu quiser. Digamos que eu esteja pensando em colocar aqui 1000. Então eu boto aqui 1000. O preço de stop, o preço que vai ser disparado a ordem, 24,63. E este outro ponto aqui que aparece o preço, vai ser aqui, preço vai ser enviado a minha ordem de compra. Digamos que eu possa botar aqui 24,68. O que significa? Se eu der OK, ele vai deixar ali uma ordem esperando que tenha um único negócio acima de 24,63. Quando tiver esse único negócio acima de 24,63, ele vai enviar uma ordem de compra a 24,68 de 1000 siderurgias nacionais. Então eu boto a ordem ali e vejo que a ordem ela está posicionada aqui, ó, exatamente no ponto que eu gostaria que fosse rompido. Digamos que eu queira jogar um pouquinho mais para cima. Eu clico com o botão esquerdo do mouse em cima da ordem e desloco um pouquinho para cima. E largo o botão esquerdo. Quando eu faço isso, eu desloquei minha ordem um pouco para cima. Digamos que eu quero deslocar bem para cima. Eu clico com o botão esquerdo do mouse em cima da ordem e desloco o novo preço que eu quero comprar. Que eu quero que aconteça a ruptura. Tá? Bom, este tipo de ordem se chama ordem start. Então, a ordem start ela vai ser utilizada quando você quer que o preço rompa um determinado preço para que você tome a posição.
Agora, digamos que eu quisesse esperar que o mercado caísse até um determinado preço para que eu comprasse. Digamos que eu gostaria de colocar uma ordem de compra a este preço aqui, 24,30. Nessa situação, eu venho no preço que eu gostaria de comprar e boto o botão direito do mouse, boleta de compra. E daqui eu posso botar o preço que eu quero pagar. No caso, 24,31 e a validade, que poderia ser por hoje, ou até amanhã, ou válida até cancelar. Se eu coloco o OK aqui, vejo que a minha ordem de compra ela está nesse ponto, em 24,30. Digamos que eu queira mexer nessa ordem depois. Eu clico com o botão esquerdo do mouse, subo a ordem, desço a ordem. Digamos que eu quisesse comprar imediatamente o mercado. Eu peço, clico com o botão esquerdo do mouse e eu arrasto aqui para cima. E se eu largar o meu botão esquerdo do mouse, porque por enquanto ele está apertado, se eu largar esse botão, a ordem vai entrar no mercado. Vai entrar comprando no preço do melhor vendedor. Bom, como eu não quero fazer isso, eu cancelo a ordem. Bom, esses tipos de ordens, então, que nós vimos primeiro, ordem Start, que é essa aqui que a gente está vendo. Ordem Start. Deixa eu botar aqui em branquinho essa cor, vai facilitar a nossa vida. Por que não foi, meu? Não entendi por que não foi. Ordem Start, tinha que ter escrito. Vai, tá lá. Então. Ordem Start, uma primeira alternativa. O outro tipo de ordem que existe ficou tão pequeno que eu não estou enxergando nada. Eu vou tentar aumentar aqui o meu texto. Vou botar aqui. Não sei se vai rolar ou não. Tomara que sim. Ordem limitada é uma ordem que você vai deixar o preço abaixo do preço de entrada atual, esperando que haja recuo até ali. Existe ainda um outro tipo de ordem, pessoal, tá? Que é a ordem OCO. A ordem OCO é uma ordem que coloca já um ponto de compra, coloca já um ponto de stop e coloca já um ponto de alvo. Então, esse tipo de ordem já tem um alvo, já tem um stop e já tem o ponto de entrada. Para esse tipo de estratégia, você vem aqui, ó, estratégia. E você clica nesse ponto e você vai configurar uma estratégia nova. Vou botar uma estratégia nova. Exemplo. Digamos que eu queira colocar uma estratégia com um financeiro de risco máximo. Vamos botar aqui R$1.000. Eu aceito perder R$1.000 num trade e vou tentar buscar um ganho de R$3.000 neste trade. Ok? E aí você pode botar o stop offset é quanto a mais você vai estar aceitando pagar se ela for acionada, tanto na compra quanto na venda. E se eu quiser colocar um tipo de trailing stop, eu poderia colocar um trailing stop aqui. E quando eu dou esse OK, eu tenho a ordem configurada. Tá? E essa ordem configurada, então veja que se eu colocar aqui, por exemplo, 5.000 siderurgias nacionais tomando essa ruptura aqui, eu imediatamente tenho nessa situação uma ordem colocada de venda desses 5.000 aqui nesse preço e meu alvo aqui em cima. Ele já calculou para mim. É claro que se eu quiser colocar o meu stop um pouco mais longo, digamos que eu quisesse trabalhar com o meu stop abaixo da mínima desse candle preto, que seria uma barra vermelha ignorada, eu poderia comprar talvez até mesmo mais. Eu poderia comprar provavelmente 6.000, será? Sim, veja que 6.000 eu ainda consigo deixar o meu stop um pouquinho abaixo da abertura desse candle branco, que eu ainda estaria correndo o risco de R$1.000. Agora, se eu quiser deixar o meu stop mais longo, por exemplo, digamos que eu quiser deixar meu stop abaixo desse fundo. Nessa situação, eu teria que comprar bem menos ações, eu teria que vir para cá e, por exemplo, ir para 3.000. Não, ainda não foi suficiente. 1.500.
Ó, 1.500, o meu stop já consegue ficar aqui que eu perco R$1.000. De fato, poderia ser até um pouquinho menos. Ó, isso aí. E aí, com isso, então eu consigo dosar o tamanho da posição pelo risco que eu quero correr. O outro tipo de estratégia que existe não é por financeiro. O outro tipo de estratégia que existe pode ser por tiques ou por percentual. Tipo, cara, eu aceito correr 0,5% de risco e quero buscar um ganho de 1%. Pronto. Essa seria uma outra forma de desenhar o seu risco máximo. E aí, quando você dá um OK aqui. Não, peraí, deixa eu botar um outro nome. Senão eu vou modificar aquela minha regra, eu não quero modificá-la. Então, deixa eu botar aqui uma nova. Percentual. E daí aqui eu venho a percentual e eu boto 0,5. Com ganho de 1%. Dou OK. OK. E daí a gente coloca, se a gente colocar uma ordem aqui, ó, veja que eu estou correndo 0,5% de risco. No caso, R$600, porque eu estou entrando aqui com 5.000 ações. 5.000 ações é um valor nocional de R$122.700. 0,5% disso está em torno de R$600. Digamos que eu trabalhasse aqui com 1.000 ações. 1.000 ações é o valor nacional de R$24.500. Eu estaria arriscando aqui R$120. 0,5% de amplitude. Para buscar um alvo de 1% para cima. Tá? Digamos que eu aceitasse correr R$300 de risco. Então eu poderia trabalhar com 3 vezes esse risco aqui. Poderia botar 3.000 ações. Eu vou estar correndo o risco de perder 0,5% do meu capital, o que dá R$360, para tentar buscar 1% do meu capital, o que me daria algo em torno então de R$750 de lucro. Esses são os diferentes tipos de ordens, os diferentes tipos de formas de definir, né, as nossas ordens. Compras a mercado, se eu apertar esse botão aqui, ele vai comprar no melhor vendedor, 3.000 ações. Se eu botar vender a mercado, ele vai vender 3.000 ações no melhor comprador. Se eu colocar aqui inverter e eu tiver comprado, ele vai fechar a posição comprado e vai tomar o mesmo tamanho de posição na ponta vendido. Se eu apertar zerar, ele me zera as operações. Então isso é uma rápida sobrevoada sobre os tipos de ordens que existem dentro da plataforma do Profit. Espero que com isso tenha ajudado alguns amigos que estão no início dessa caminhada no conhecimento de como funciona o Profit em si. Um grande abraço a todos, até mais, tudo de bom.